Olá, tudo bem? Quem eu sou? Acadêmico Gabriel. Na língua de sinais, esse é o meu chamamento. E o que eu estou aqui fazendo? Vamos explicar. É a apresentação do trabalho da disciplina História e Fundamentos da Enfermagem, da nossa professora Andréia. Disciplina que ao longo desse bimestre nós estivemos estudando. Então agora, nesse momento, estarei apresentando o que a professora solicitou. Então, a primeira pergunta, o que é enfermagem? E também uma segunda pergunta, o que é o cuidado e como devo cuidar? Vou cuidar de quem? Cuidar primeiramente a mim? Como se dará? O que significa? Ou cuidar apenas do paciente? Então, são dois questionamentos importantes e vamos então agora entendê-los. Muito bem. Então, o que é enfermagem? Lembra a primeira pergunta do slide anterior? Então, vamos lá. Enfermagem é uma ciência que tem por objetivo o quê? A implantação do tratamento de doenças e o cuidado do ser humano. É uma resposta resumida que eu, enquanto acadêmico do curso de enfermagem, tenho agora para apresentar, que foi então o que nós estudamos. É uma ciência que deu início lá nos anos de 1800. Hoje temos a tecnologia, podemos fazer uso daquilo que chamamos de recursos tecnológicos, mas quando se deu início à ciência da enfermagem, há muito tempo atrás, usava-se microscópicos muito simples. As pesquisas iniciaram, era tudo que de modo manual. Hoje não, hoje existem muitos, infinitos recursos. E hoje o tratamento e esse cuidado para com o paciente é algo feito da melhor forma. Então, esse é o nosso papel dentro da área da enfermagem. Nós podemos atuar em diversas áreas. A área da obstetrícia, cuidado do paciente na UTI, entre outras áreas. A segunda pergunta, o que é o cuidar no contexto da enfermagem? O que é esse cuidado? Vamos lá então. O cuidado é o quê? É um esforço que nós vamos empregar em nós, profissionais da área da enfermagem, no cuidar do outro. Sempre com o objetivo do quê? Esse outro, ele estará doente, ele estará sofrendo muitas vezes. Então, é promover, preservar, ajudando que eles encontrem segurança no período que estiverem em tratamento. Porque muitas vezes eles estão com doenças graves, por exemplo, a pessoa está ali acamada, está doente, ela está se sentindo muito mal. E aí é nosso papel dar o nosso melhor, para que a recuperação dela seja de qualidade, seja de excelência. E um segundo ponto a ser destacado nesse cuidar em enfermagem é o sentimento que ela traz com ela, o sentimento de estar sofrendo. Muitas vezes está sentindo dor, esse sofrimento muitas vezes a faz chorar, muitas vezes ela está sozinha. E nós, os profissionais de enfermagem, é nosso papel estar ali junto, ajudando, porque é um momento difícil para esse paciente, esse sofrer, essa dor. Nosso papel, então, é promover esse cuidado para com ela. Essa questão da palavra dor, esse é o sinal, dor. Pode ser uma intensidade maior, uma intensidade menor, depende, a dor pode levar o paciente à depressão
isso é um problema muito grave. Ou ela pode ter sofrido um acidente, enfim, e que essa dor esteja causando problemas maiores de ordem psicossomática. Então, existe medicação para isso, mas o nosso papel enquanto profissional da enfermagem é fazer com que ela supere esse processo. Então, agora, nessa nossa apresentação, temos o conteúdo programático. Como primeiro ponto, conceitos e reflexão dentro da área da enfermagem. Segundo ponto, enfermagem, a arte do cuidado. Terceiro ponto, o cuidado vai envolver o quê? Faltas de cuidado, quarto ponto a ser tratado no nosso slide. Quinto ponto da apresentação, ética e a moral. É algo muito importante que vamos comentar. E também enfermagem e a globalização. Então, nós vamos hoje trabalhar esse contexto. Então, enfermagem, conceitos e reflexão. Como se dá isso? Então, vamos lá. Na questão de seres humanos, nós, enquanto seres humanos, nós temos o quê? O que nos é essencial? A vida. Nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. E como uma forma de tudo isso promover o bem-estar, a autorrealização, sobrevivência. E nós, enquanto profissionais, nós estamos então nesse realizar a sobrevivência de uma pessoa no contexto hospitalar. E o conceito e reflexão acerca do que já acabei de explicar. Então, o que nos faz refletir é: o cuidado é uma forma de amar o outro. Assim, cuidar é ajudar o outro a crescer. É verdade, nós, profissionais da enfermagem, trabalhamos com esse amor, com esse ato de cuidar. Cuidar quem? O paciente. E estar com ele. Conversar, ser empático, se ele está chorando, chegar, saber conversar, para que ele se sinta infeliz. Isso é promover a empatia. Enfermagem, a arte do cuidado. É algo relevante. E o que isso quer dizer? O cuidar pode ser entendido como o quê? O ato que eu deixo o que é meu e me dedico o quê? Em prol daquele que está ali, ou seja, o paciente. E é para ele que a minha atenção estará. Então, muitas vezes abdicamos de amigos, de família, né? E muitos dizem: ah, para que isso? Deixa para lá. Ah, é normal, o paciente vai estar sofrendo mesmo. Não é assim. Muitas vezes nós temos que abdicar da nossa vida e estar ali. Então, muitas vezes, a falta de cuidado para com esse paciente traz ao paciente o sofrimento. E isso é um prejuízo para a qualidade de vida dele e também para a recuperação dele. Então, eu amo a palavra que eu coloquei ali no texto. Essas palavras ali me fazem refletir muito acerca desse nosso trabalho. As pessoas sempre falam: ah, mas ele está doente, ele chora, está com depressão, ah, é normal. Mas o nosso papel é promover a qualidade
do atendimento para que possamos colaborar para a recuperação dele. Muitas vezes ele está ali faz muito tempo e o nosso trabalho feito com amor, com alegria, com felicidade, é algo que precisa ser normal para nós, precisa estar em nós esse trabalho. Então agora, vamos lá, uma palavra muito importante nesse contexto. A palavra trabalho significa o quê? Nós, enquanto futuros profissionais de enfermagem, nós temos o quê? O compromisso com a área da saúde. E esse compromisso é estar envolvido com o tratar do paciente, seja a medicação, seja os curativos, seja a parte burocrática do trabalho, mas nessa questão de estarmos envolvidos com o paciente requer o bem-estar dele. A palavra renúncia. O que vem a ser a renúncia? Nós, muitas vezes, nesse contexto, precisamos renunciar o quê? O nosso orgulho, o nosso preconceito, muitas vezes até mesmo amigos e famílias, deixar tudo para trás. E estarmos focados no nosso trabalho, seja ele o cuidado com o paciente, e tudo aquilo que é o nosso particular, deixa para lá. E o foco no trabalho é estar ali, envolvido com o paciente, explicar para ele, olha, eu estou aqui, eu amo o meu trabalho e eu estou aqui para te ajudar. É ter essa empatia para que ele possa perceber e isso auxiliar na recuperação dele. A outra palavra que eu destaco é a paciência. Nesse nosso trabalho significa o quê? Nós, enquanto enfermeiros, precisamos ter paciência. Precisamos, mas o conceito dessa palavra paciência é o quê? Muitas vezes nós, nesse nosso trabalho, futuros enfermeiros, o paciente está com dor, ele está sentindo mal, ele está chorando. E nós, enquanto futuros enfermeiros, vendo tudo isso, precisamos ter paciência e entender. Tolerância. Então, é suportarmos, sermos fortes diante de tudo isso. Porque ver o sofrimento do próximo e dizer, deixa pra lá, ele está sofrendo, o problema é dele. Não. Precisamos suportar, ser tolerantes. Entender que ele está sofrendo, se colocar no lugar dele. Ver que ele é um ser humano e ele está ali e precisa de cuidados. Então, trabalho, renúncia, paciência, tolerância precisa fazer parte da nossa vida. E a outra palavra que eu escolhi dentro desse tema, que cuidar requer dedicação. Estarmos ali dando o nosso melhor. É um passo a passo. Dar o nosso melhor, tratar o paciente da melhor forma, para que a recuperação dele aconteça com excelência. Ele é uma vida. Outra palavra, perseverança. Então, nesse quesito cuidar requer, o que vem a ser a perseverança? Não desistir, lutar, continuar, enfrentar os obstáculos que toda carreira tem. A nossa não seria diferente, nós futuros enfermeiros precisamos ter perseverança no cuidado com o paciente, em tudo aquilo que envolve a nossa profissão. A palavra esforço, então cuidar requer esforço e sempre da melhor forma, sermos pessoas capazes de dar o nosso melhor. Por exemplo, a palavra esforço, então nesse sentido,
eu ter preguiça, não vou fazer, deixa para lá. Não, a palavra esforço mostra que eu devo continuar, eu devo dar o meu melhor, eu devo estar firme. Esse é o trabalho que escolhemos. Então, todas essas palavras entendo que englobam o contexto de cuidar requer o quê? Requer cada uma dessas palavras que eu escolhi. E nisso tudo resume-se a empatia. Então, o cuidar envolve o quê? Envolve atividades que possam oferecer o quê? O melhor para que os pacientes tenham o quê? Uma melhor condição humana no processo de viver. Por exemplo, ela está ali, ela é criança, ela está crescendo, ela está desenvolvendo, chegou até a maturidade, a pessoa, a terceira idade, ela atingiu esse estágio e acaba falecendo. É o ciclo de vida. Nós nascemos, crescemos e morremos. Mas essa questão da morte, o crescer, desenvolver, nesse período a pessoa pode sofrer um acidente grave, pode ter desenvolvido câncer, por exemplo, AIDS, que são doenças que causam medo, né? E aí nós, enquanto futuros enfermeiros, precisamos o quê? Precisamos estar oferecendo o melhor a essa pessoa, até a fase em que ela estiver ali, de sofrimento, muitas vezes até morte. E se ela vem a falecer, nós vamos chorar, vamos... Não, não é fácil. Ela está com dor, nós não sabemos o que é que ela está passando, nós entendemos a dor dela. E a falta de cuidado, o que vem a ser? A falta de cuidado gera sofrimento ao paciente e também à família. E isso é muito sério, porque gera um prejuízo para a qualidade de vida dela e automaticamente para a recuperação dela. Então, acontece o que? No conceito que falamos de reflexão, o cuidar, expliquei, né, na fase inicial da apresentação, é algo muito importante. Se é uma criança, se é um jovem, um adolescente, um idoso, antes de eu estar com esse paciente, eu preciso criar estratégias. Se for uma criança, agir de forma lúdica. Isso é muito importante. E a qualidade de vida e a recuperação vai ocorrer. Por exemplo, a pessoa, uma criança, um jovem, está com câncer, perdeu os cabelos, está triste. Eu vou criar estratégias do quê? Chegar como palhaço. É uma forma lúdica de chegar e dizer: oi, tudo bem? Como vai? Eu vou promover a felicidade no intelecto dela. E esse sofrimento vai ser amenizado. Quando ela me vê, ela vai lembrar. Isso é ter paixão pelo trabalho e é ter cuidado. A falta de cuidado gera prejuízo. Agora, nossa apresentação, eu quero destacar ética. Essa primeira palavra, ética, desse slide. E a segunda palavra desse slide, moral. Vamos lá explicar o que são ética e moral. Então, ética, a palavra, vamos lá, é uma reflexão crítica, sim, mas acerca do quê? Do comportamento humano. E nesse quesito do ensino da enfermagem, nós então precisamos parar e pensar acerca da responsabilidade de nós enquanto profissionais, buscando o quê? Em busca da autonomia, do trabalhar com competência. E
e o promover do conhecimento para saber. O paciente, ele está ali com dor, ele está sofrendo, e nós, futuros enfermeiros, vamos ver o que está acontecendo, ver os exames já feitos, e aí vamos olhar. Muitas vezes ele está ali com um sério problema e falar: você está com HIV, calma. O grupo de enfermagem diz: ah, mas ele é meu amigo, ele está com HIV. Isso não é legal, isso não é uma atitude positiva. Ou ele tem algum outro problema, ah, ele é uma pessoa evangélica, testemunha de Jeová, e aí ele tem lá um documento que ele não pode fazer transfusão de sangue, tem uma declaração. Aí nós, ok. E aí eu começar a julgar: você tem que fazer transfusão de sangue, é a sua vida, você vai morrer. E tantos outros comentários que as pessoas fazem. Isso é ruim, isso não combina com o nosso trabalho. Nós, futuros enfermeiros, precisamos ter ética, sermos firmes, respeitarmos o que está na lei. Se é a crença dele, se está envolvendo algo que é particular dele, nós temos então que ter essa empatia e tratar a todos com igualdade. Moral. O que é? Precisa ser o nosso caráter. Precisamos ser firmes enquanto a isso. A moral, ela é a nossa consciência e é o que nos faz escolher entre o bem e o mal, no contexto onde estamos vivendo. Mas que contexto é esse? O contexto da sociedade, obviamente. Mas esse contexto envolve o nosso futuro trabalho. Então, nós, enquanto enfermeiros, sermos orgulhosos, tratarmos o paciente com desmerecimento, não. Nós precisamos ter respeito, empatia, porque nós somos seres humanos e a moral precisa estar intrínseco em nós. Então, muitas vezes, a pessoa está ali, o gari está limpando a rua e eu estou comendo alguma coisa. É serviço dele mesmo, joga na rua. Ele que varra, é o trabalho dele, e daí? Não, isso é uma atitude de falta de respeito, falta de moral, falta de educação. Isso é não ter caráter. Precisa ter empatia, precisa saber respeitar. Ele é um profissional. Entendeu? Espero que você tenha entendido esse exemplo. Porque moral e ética são duas coisas distintas. Eu, enquanto profissional, eu preciso, enquanto ser humano também, eu preciso respeitar o próximo, seja ele quem for. E agora, enfermagem e a globalização. Muito importante esse tema. E o que vem a ser? Então, eu coloquei ali um breve resumo nesse slide, que significa, então, uma reflexão. Então, enfermagem e a globalização. O objetivo é contribuir no contexto. Mas que contexto? No contexto onde nós vamos atuar enquanto profissionais de enfermagem, para termos então uma prática profissional onde possamos ser compreensíveis e também ter o diálogo com as diversas áreas que envolvem o nosso trabalho. Isso não só na cidade, mas a questão de mundo, né, onde existe uma abordagem interdisciplinar, que vai favorecer o quê? O entendimento de outros modos e também de compreensão da vida.
E é importante destacar que depois de formados, não vou ficar no Brasil, vou mudar, vou para outro país. Eu vou mudar, aí eu tenho o meu certificado, seja o país que for. Eu vou, enquanto enfermeira, e vou lá trabalhar, vou para esse país, seja ele qual for. Eu posso. Depende o país, depende. Precisa fazer uma prova para que o certificado seja convalidado, isso depende. Eu preciso saber o uso das tecnologias daquele país, porque aqui no Brasil existe uma diferença. O Brasil é um país subdesenvolvido, algumas tecnologias não estão ainda presentes, como na área de cirurgia, na área de instrumentação. Na área de instrumentação, como quero especificar, algumas tecnologias ainda faltam estar presentes. Então, é válido que uma prova seja feita para avaliar o que de fato o profissional sabe, porque aqui no Brasil nós estamos caminhando para uma modernização muito melhor. No passado se dizia, aqui não tem tecnologia, aqui é isso, aqui é aquilo. Mas não, no Brasil existe tecnologia, muitas vezes não compatível com os demais países, mas existe. Então, muitas vezes o que a gente vê é que não tem, muitas vezes a gente fica até emocionado em ouvir isso, mas tem sim. E essa questão da globalização, muitas vezes o enfermeiro, ele precisa estar ali no centro cirúrgico, junto, atuando com a equipe médica, seja na cirurgia que for. E acontece muitas vezes da cirurgia estar acontecendo num país e a equipe estar em outro, estão via remoto acompanhando. Isso significa tecnologia nessa área e envolve o contexto da globalização. Por exemplo, estou pensando aqui, nós futuros enfermeiros estamos no processo de estudos e aí concluímos a nossa faculdade em outro país. É possível? Depende, é possível, vai em outro país, conclui, volta para o Brasil, vai trabalhar, vai pesquisar, isso tudo está no contexto da globalização. Aí você estudou, eu posso estudar, me formar aqui, e aí vou trabalhar na Espanha, por exemplo. Estamos vivendo esse momento delicado, do Covid-19, mas é possível, é possível. No Brasil, as tecnologias estão presentes, nós podemos trabalhar. Aqui na FAG nos é proporcionado ensino de qualidade. E nesse contexto da globalização, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Então agora, nós teremos ainda mais 2 temas a ser abordado: a história da enfermagem e a história, o contexto de Florence Nightingale. Esse é o sinal dela. Ela foi essa mulher, tem essas duas imagens que nos remetem a quem foi ela. Ela trabalhou nessa área da enfermagem, ela foi muito dedicada, persistente e lutou muito. E a história começa muito tempo atrás. Então nós voltamos depois no próximo vídeo. Até mais! Olá! Vamos dar continuidade à nossa apresentação de slides. Acima já trouxemos vários conteúdos e agora então vamos estudar a história da enfermagem. Quando ela começou, quando teve os fatos históricos que marcaram essa trajetória, a vida da Florence. Então agora, o primeiro tópico a ser trabalhado, a história da enfermagem. Vamos lá então.
Para conhecimento, é importante reforçar que a enfermagem ela surgiu antes mesmo do nascimento de Cristo. Mas naquela época, esse nome técnico não se cogitava, não existia. E a origem da enfermagem era um trabalho de homens e mulheres que abriam mão das suas vidas e se dedicavam ao bem-estar das pessoas doentes, garantindo a eles uma saúde digna, básica, para que configurasse a sua sobrevivência. E é importante destacar que muito antigamente os termos técnicos eles não existiam. E o foco então era ajudar as pessoas, homens, mulheres, crianças, os que estavam doentes. Então as pessoas abnegavam das suas vidas para esse trabalho. Ainda no que diz respeito à origem da enfermagem, era um trabalho praticamente feminino e como característica, o cuidar. E quero frisar que a prática da saúde, eu quero frisar essa palavra, instintivas. Significa o quê? A pessoa, ela não tinha conhecimento teórico, então era como se ela tivesse uma intuição, era ligado com aquilo que a história relata como teleológico, aquilo que era algo divino. Não tinha pesquisa científica, então as pessoas nesse ato de cuidar, nessa prática de cuidar, agiam dessa forma. E na fase da história nominada empirismo, esse é o sinal, empirismo, está ligado, né, à prática, a enfermagem ainda era uma prática sem estudos científicos. E isso foi entre os séculos V e XIII da história da humanidade. Então, ainda nessa fase, a prática da enfermagem era caracterizada pelo modo chamado instintivo. Então, a pessoa ia cuidar da outra e ela, então, seguia os seus instintos de como cuidar, de como perceber o que ela tinha. Então, isso caracteriza essa fase. Acredito que tenha dado para entender claro. Então, como já falamos, ainda na questão da origem da enfermagem, era um trabalho caracteristicamente feminina, né, pelo grupo de mulheres e como base a prática do cuidar. E aí então tinha a concepção teológica, como já explicamos, e aí o domínio da religião nessa época prevaleceu, porque a igreja tinha então o domínio da cura. E isso passou a significar poder para os homens. E esses grupos, a palavra nômade, eu procurei destacar aqui, significa o quê? Muito antigamente, esses grupos eles não tinham uma morada fixa. Então, eles viviam de tempo em tempo a cada região. E a segunda palavra que eu quero destacar é essa teológica. Está ligado àquilo que é o divino, ligado com a religião. E nessa época prevalecia, então, o poder da igreja e o domínio católico. As pessoas ficavam doentes, então prometia-se uma espécie de cura. Então, a igreja na época teve esse poder em mãos, que tinha que tudo estar ligado a Deus, para que a pessoa alcançasse a cura, como se esse conhecimento não estivesse ligado à área técnica, mas sim aquilo que chamava-se de misticismo.
E isso, na época, fortaleceu a igreja. As pessoas tinham muito respeito, era como se houvesse uma espécie de adoração. A igreja, então, ia até os doentes, usava da água para fazer unção, e as pessoas entendiam dessa forma, esse poder ligado à religião. E ainda no que diz a origem da enfermagem, são poucas as referências que temos ligado a essa época, relacionado com a prática em si. Alguns relatos dizem que existia então o atendimento domiciliar de partos. Então essa relação está ligada à prática da enfermagem, né? As pessoas, as mulheres iam até as casas ajudar as mãezinhas a terem os seus bebês. Então geralmente ia-se em 2, 3, ajudava a ver se o bebê tinha nascido com saúde, e muitas vezes o sacerdote, uma pessoa ligada à religião, ia junto para então ter esse trabalho prevalecendo a ligação com a igreja. Então aqui destacamos a figura, a palavra, né, ligada à figura do sacerdote. Era aquele que levava a bênção, era aquele que levava uma palavra de fé, e sempre o conhecimento e a experiência era ligado àquilo que era a religião. Não tinha o caráter científico ainda não estava presente a pesquisa em si como temos hoje, porque isso se trata de um período muito antigo. E nessa questão de doenças, então dá-se início ao que chamamos do raciocínio lógico em relação à causa e efeito das doenças. Via a pessoa doente, então chamava o padre, o sacerdote, enfim, seja aquela pessoa ligada à igreja, e via que não tinha cura. E aí então, foi no período renascentista que então temos início aquilo que chamamos de ciência. Ocorre o progresso social e intelectual. E isso então foi muito importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa área, que é a enfermagem. Os hospitais eram lugares muito sujos, um ambiente até mesmo insalubre. Isso muito tempo atrás. Então não tinha-se faculdades na época, né? Não tinha esse conhecimento como temos hoje da área da enfermagem, não existia nada. Era só apenas a palavra da pessoa que ia cuidar da doente, juntamente com o sacerdote. Isso era comum entre homens e mulheres. Os hospitais não tinham cuidado nenhum, era um local já negligenciado, e as pessoas ficavam ali então como se estivessem amontoadas, todas misturadas, homens, mulheres, crianças. Não existia UTI, era tudo junto. Não existia o local cirúrgico, hoje chamamos de centro cirúrgico, separado da UTI, separado da enfermaria feminina, da masculina. Não, era tudo junto, e o risco de contaminação era muito alto. Então temos uma foto ali para ilustrar que era tudo junto, não existiam cuidados, as camas uma do ladinho da outra. Muitas vezes uma cirurgia era feita em cima da cama e do lado tinha uma pessoa doente. E aí então, ainda nessa questão desse período histórico medieval, aonde existiram algumas influências, né,
política, econômica que marcaram essa sociedade denominada de feudal, as práticas ligadas à área da saúde estavam estritamente ligadas ao cristianismo. Como já comentamos, né? A Igreja Católica prevalecia esse poder. Existia o rei, então o clero, juntamente com o rei, atuavam nessa relação com a área da saúde. E isso influenciava toda essa questão, porque a prática da saúde ainda estava ligado ao cristianismo, essa palavra que vou destacar aqui para você. Então, estava ligado ao cristianismo ainda. Então, tinha toda uma reverência a Deus, ao divino, de servi-lo, para que então alcançasse a cura. Então, a ligação com a religião ainda estava muito presente. E a prática da saúde ainda não tinha o cunho científico. Então, essa questão da doença precisava então estar ali o sacerdote, as irmãs da época, prestando cuidado para com os doentes. Então, nessa imagem, vemos ali um grupo de mulheres cuidando, prestando os cuidados para com os enfermos. Auxiliava o quê? Na medicação, que muitas vezes eram chás, a comida, servi-los. E ainda nessa questão do trabalho da enfermagem nessa época, nós destacamos que não tinha ainda a prática profissional, não existia. Então estava ligado ao sacerdócio, já vou explicar. E também quero destacar a palavra abnegação. O que significa isso? Então, eu, por exemplo, estava me dedicando, né, ao trabalho do cuidar. Então, eu abandonava, eu deixava de lado família, amigos e dedicava-me, então, exclusivamente a crer em Deus, estar junto com os enfermos e aí, então, cuidá-los. E isso lembrando que estava ligado diretamente à religião, ao catolicismo, e sempre ligado àquilo que era o sacerdócio, como se fosse então uma missão. Aquilo já explicado anteriormente, o teológico. E aí então, no dia 12 de maio de 1820, nasce, mas nasce quem? Uma pessoa de família rica, que depois essa pessoa viaja à cidade de Florença. Essa família faz essa viagem, era uma família muito abastada e gostava de frequentar os bailes. Então, essa da foto, pequenininha, fofinha, ela é uma pessoa que fez a diferença na nossa área. Ali mostra um busto feito já na idade adulta para essa pessoa, que hoje está no museu, é algo muito bonito. Nessa terceira foto já mostra ela já em idade jovem. Então nós vamos entender quem foi essa pessoa. Na verdade, essa pessoa, nome Florence Nightingale, ela foi fundamental. Vou destacar aqui o nome dela. Ela foi fundamental. Esse é o sinal dela. Fundamental na nossa área. Ela nasceu, então, vamos frisar, dia 12 de maio de 1820, na Itália, na cidade de Florença. E por isso ela teve o nome de Florence, porque está ligado ao nome da cidade onde ela nasceu.
Quero destacar aqui, novamente, o nome dela, Florence, com o nome da cidade, Florença. Então, o nome correto dela, Florence. Não vamos confundir com o nome da cidade, que é Florença. Finaliza com C cedilha A. E aí, então, isso no país Itália, ok? Então, eu expliquei anteriormente de uma forma sem estar contextualizando, né? Que era uma família muito rica, muito bem relacionada. A mãe de Florence era de origem francesa e ela foi uma grande lutadora e defensora do quê? Da abolição da escravatura. Ela lutou para que os escravos fossem libertos. E o pai dela era uma pessoa de muitas posses, a família em si, né? E era proprietário de muitas propriedades. Então, eles estavam sempre mudando. De tempos em tempos, eles habitavam uma casa diferente. Interessante essa parte da história. E aí, Florence, numa das viagens para Genebra, país Suíça, lá na época era muito pobre, as pessoas padeciam muito. Então, em 7 de fevereiro de 1837, Florence recebeu aquilo que ela entendeu ser um chamado para servir a Deus. E ela registra isso numa carta. E aí, desse momento em diante, Florence entendeu que ela então estaria servindo a Deus nesse ato de cuidar, que é a enfermagem. E lá em Genebra, ela viu muita pobreza, muito sofrimento, as pessoas não tinham comida direito, não tinham os atendimentos básicos ligados à saúde, era tudo muito precário. E ela viu tudo isso, e isso lembrando que foi 1800. E aí então ela se dedicou a esse servir, ela internalizou, ela tinha dentro dela aquilo que hoje chamamos de enfermagem. E foi um ponto primordial na nossa profissão. Então, alguns pontos que devemos destacar naquilo que foi a vida de Florence, no ato da prática do cuidar. Então, em 1844, Florence, já jovem, né, bonita, toda esbelta, com seus vestidos fenomenais, com a idade de 24 anos, ela então passou, vou destacar aqui para vocês, ela passou então a assumir a missão dela. E essa palavra sujo significa o quê? Dentro dos hospitais eram locais que ninguém queria entrar, era tudo muito sujo, não tinha higiene, tinha pó, mau odor, não havia nenhum tipo de higiene, banheiros, como vemos hoje, né? Tudo muito bem cuidado, tudo muito cheiroso. Os pisos não eram de fato limpos como vemos hoje, era uma situação muito crítica. As paredes, hoje nós vemos nos hospitais tudo muito bem limpo, na época não. Tinham fungos, tudo muito feio, umidade nos tetos também. A gente pesquisa na história e entendemos que era dessa forma para pior. Os colchões
Não tinha colchões como vemos hoje de espuma, macio, era duro. Não eram trocados, imagina como eram. Lençóis, meu Deus, era algo, imagino eu, muito complicado. Não tinha questão de higiene como temos hoje, lavar, trocar todo dia. E os médicos da época não lavavam as mãos entre uma cirurgia e outra. Estava operando a pessoa, acabava, não ia lavar a mão, não, já ia para outra. Abria, fazia cirurgia, o que tinha que fazer, ia embora e as mãos, meu Deus, eu não consigo imaginar a bagunça que era todo esse cenário. Mas Florence, ela percebeu tudo isso e ela sabia que não tinha ainda o cunho científico de tudo isso. E mesmo ela sabendo que não tinha esse cunho científico, ela percebeu que algumas coisas eram importantes, algumas medidas deveriam ser tomadas. Já vamos falar delas. E aí, Florence, ela teve algumas dificuldades. A família dela dizia que ela não deveria trabalhar, se dedicar a cuidar dos doentes, porque era uma prática ligada a prostitutas meretrizes da época. Porque pessoas que estavam nessa área eram pessoas sujas, não tinham educação. Eram pessoas que na época se chamavam de meretrizes. Hoje nós dizemos algumas outras palavras para identificar esse tipo de pessoa que na época estavam como se fossem determinadas a cuidar dos doentes. E como que era possível, né? A família de Florence ficou muito espantada, que como que uma menina de família rica estaria nesse contexto. Então é importante destacar que as pessoas que cuidavam dos doentes naquela época se dividiam em dois grupos. Uma eram as pessoas ligadas ao sacerdócio e outras eram as pessoas que para a época não tinham moral. As pessoas ligadas ao caráter religioso são aquelas que nós já comentamos no slide anterior, que eram pessoas ligadas a servir a Deus. E o segundo grupo de pessoas que não tinham moral eram as meretrizes, as pessoas bêbadas, que não tinham educação. E aí então, a história da enfermagem na era moderna. O que nós temos então de relevante a ser destacado nesse próximo contexto? Então é importante destacar a trajetória da Florence. Ela dominava 5 idiomas: o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o grego e o latim. Então ela tinha domínio de todas essas línguas. Como? Eu fico imaginando, né? Eu, enquanto pessoa surda, eu tenho domínio da Libras, eu tenho domínio do português. Entendo que ela, por se tratar de pessoa ouvinte, nas viagens que fez durante a família, não tenha sido difícil ela dominar todas essas línguas. A coragem, a persistência que ela teve em estudar todo esse contexto foi relevante, ela ter essa troca de conhecimento e ajudou ela. Foi algo que podemos dizer que foi muito importante. Para mim é uma inspiração. Então, vamos lá. Em 1844, na cidade de Roma, Florence foi estudar junto com uma irmandade católica. E ela foi com o objetivo de ter conhecimento do ato de cuidar, de como ajudar os enfermos, de como estar atuando nesse contexto da prática da saúde. Então, lembrando que ou a pessoa fazia parte do grupo ligado ao sacerdócio,
ou ao grupo das pessoas que não tinham moral. Florence, então, escolheu estar no grupo ligado ao sacerdócio. Em 1849, Florence viaja ao Egito, já, né, decidida nesse ato de servir a Deus e sempre buscando conhecimento, mas lembrando que ainda estava ligado à questão da religião. Então, em visita ao hospital de Dublin, que era coordenado pelas Irmãs da Misericórdia, Florence conhece as Irmãs de Caridade na cidade de Paris, as Irmãs Caridade de São Vicente de Paula. Então, eu vou explicar para vocês que esse grupo de irmãs, elas estudavam e se dedicavam às suas viagens no ato de cuidar das pessoas. Era como se fosse uma missão religiosa ligada no servir a Deus. Então, Florence estava ligada a esse grupo. E um ponto importante a ser destacado na história da enfermagem foi uma guerra. Aonde? Na Crimeia. Foi uma guerra que durou de 1853 a 1856, nesse período, no sul da Ucrânia. Hoje, né, Ucrânia, na época, Rússia. E isso se estendeu durante todo esse período, uma guerra muito séria que ocorreu na época. E aí os países Inglaterra, França, Turquia declararam guerra à Rússia. Aqui o mapa para vocês entenderem a localidade dos países que eu mencionei. Então aqui Ucrânia, aqui Suécia, França, todos eles então declararam guerra à antiga Rússia. E isso foi muito sério para a época. E Florence continuava os seus estudos e uma época na Europa que então predominava essa guerra. E aí então a localidade da guerra foi na Crimeia, ali próximo ao Mar Negro, ao sul da Ucrânia. Eu busquei na internet uma foto que nos remetesse ao que aconteceu na época, como era o cenário dessa guerra, né? Eram muitos soldados, militares que estavam ali guerreando. Não tínhamos arsenal como temos hoje, arsenal bélico como hoje, mas canhão, a pólvora já existia e isso era um armamento muito sério. As pessoas tinham seus tórax abertos, muitos morriam, muitos amputados. Aqui é uma obra que retrata um pouco desse cenário muito triste, que podemos entender que seja uma espécie de bomba arremessada e as pessoas ali meio que aglomeradas tentando fugir. Essa também é uma imagem que nos faz entender como era uma bomba sendo atingida em navios da época onde tinham soldados. Essa também é uma imagem que nos faz pensar os soldados numa trincheira, no campo de batalha, nessa guerra declarada contra a Rússia. Então, o cenário de guerra é sempre muito triste e
estavam presentes também, pelo que contam os relatos históricos, escravos, além de soldados. E aí, então, nesse cenário de guerra, vemos aqui Florence presente, cuidando dos feridos, fazendo curativos, porque entende-se que eram feridos de guerra, amputados, machucados, todos eram levados rapidamente aonde era o atendimento desses grandes guerreiros. E então Florence estava lá fazendo os cuidados, limpando, dando banho, para que os ferimentos então fossem tratados e curados. E quando era noite, não tinha energia. E aí então usava-se a lâmpada. Era um recipiente cilíndrico e dentro tinha fogo. E era um instrumento muito importante nesse trabalho do cuidar do próximo. Então observem ali a pessoa levando consigo o que chamamos de lâmpada hoje, na época chamava-se de candeia, porque à noite as pessoas precisavam de cuidados, fossem jovens, velhos, todos precisavam, porque os relatos históricos nos contam que eram muitos feridos e junto tinham os doentes também. Então, demandava todo um cuidado, e não apenas de dia, mas durante a noite também. Então, esse aqui é só para mostrar, entender um pouco mais do que era o contexto na época. E aí, então, a guerra estendeu-se e no ano de 1854, né, os países já mencionados declaram guerra à Crimeia. Nesse contexto entra o país Turquia também. Aí Florence e mais 38 pessoas voluntárias, religiosas e pessoas ligadas a esse contexto, vão para um local chamado Scutari. E esse grupo que foi junto com a Florence foram pessoas voluntárias, não tinha salário, pessoas que realmente queriam se dedicar à arte do cuidar do próximo. Lembrando que era uma guerra. Então, lembrando também que não tinha hospitais construídos como temos hoje. E aí, então, pós-guerra, todo esse cenário, o que aconteceu? O governo inglês, no ano de 1859, concede um prêmio, e esse prêmio foi pela escola de enfermagem no Hospital de St. Thomas. E é um prêmio importante que foi entregue a Florence. E é uma coisa assim, até simples, mas foi de muita importância na época. Aqui vemos uma escola ainda pequena, né? Um grupo pequeno de pessoas voluntárias, a maioria delas mulheres, e Florence estava ali junto. Lembrando que ela já tinha uma vida de luta, já estava já com uma certa idade, já senil, já tinha batalhado, estudado bastante. E lembrando que ela é da época ainda que não tinha energia, usava-se a lâmpada. Depois vou explicar porque tenho frisado a questão da lâmpada, né? Antigamente era candeia. É um símbolo que já explico para vocês o que significa isso, para que vocês entendam claro essa trajetória e importância desse objeto na nossa profissão. Ajudava na época a tratar dos doentes, a preparar a medicação, e ali então vemos a Florence no meio do grupo. E aí então, eu quero destacar, voltando ao contexto da Guerra da Crimeia,
que fez a grande diferença, né, foi que a Florence estava presente por ser uma missão da sua vida e não havia ainda a questão científica, mas sim a questão da luta, da bravura, entender que era uma missão ligada à prática de ajudar o próximo. E nessa época, eram soldados que sofriam um abandono devido a estarem feridos. E aí, então, é importante destacar que, devido ao trabalho na Guerra da Crimeia, Florence recebe o prêmio, que eu já destaquei para vocês, do governo inglês. E por que eu volto a destacar desse prêmio? Porque foi graças a esse prêmio que consegue-se, então, quem consegue? Florence, né? Em 1859, mudar o destino do que era a enfermagem. Então, foi um período pós-guerra, que graças ao prêmio, Florence fez o quê? Então, primeiro ela foi nessa guerra, ela trabalhou, se dedicou, era a missão de vida dela. E aí, então, ela fundou a escola de enfermagem no Hospital St. Thomas. E esse hospital passou a ser o quê? Modelo para as demais escolas de enfermagem. E aí, nesse colégio, é importante destacar que a disciplina era rigorosa, era estilo militar. Então, isso é importante destacar que era uma característica da escola. E exigia-se o quê? Qualidade moral das candidatas. O curso, então, tinha duração de 1 ano. Eram aulas diárias. E quem eram os professores? Os médicos na época. Os médicos é quem ministravam as aulas para quem, então, desejava ser enfermagem. Então, tinha vontade de estudar, de fazer o curso, precisava cumprir os requisitos exigidos pela escola. Então, percebe que o cunho religioso já passa a não estar tão presente assim. Começa, então, o cunho científico. E aí, Florence, em 1910, no dia 13 de agosto, Florence nos deixa. Mas o legado dela ficou. Ela faleceu de uma grave infecção. Ela já estava velhinha, 92 anos já, e ela vem a falecer, mas deixou o seu legado para nós, que foi fantástico para a nossa área da enfermagem. E após a sua morte, o nome dela foi disseminado ao mundo, marcando a história da enfermagem. E ela é um ícone. Mesmo jovem, ela se dedicou até o dia do seu falecimento. Então, por isso, torna-se um ícone. Mesmo estando ligado à religião, ao catolicismo, ao grupo das irmãs, teve um contexto que foi muito importante. Ainda não estava presente aquilo que chamamos de científico, mas Florence não deixou de trabalhar, de pesquisar, escrever um livro explicando o que era importante a ser feito, a higiene, a lavagem das mãos. Então, agora, o símbolo da enfermagem, a lâmpada, a candeia. Então, o que isso tem a ver? É algo muito bonito, muito simbólico. E significa o quê? Só um minutinho, já vou explicar. Vamos lá. Então, entramos nesse quesito dos símbolos da enfermagem. Então, a candeia, percebam, alguns nominam de lâmpada. Então, a candeia mais a cobra e a cruz significa o quê? É a enfermagem, é o profissional, enfermeiro. Então, vamos lá.
Então, o símbolo da enfermagem tem as suas especificidades. Então, lâmpada e cobra mais cruz é o profissional que estuda o ensino superior. Então, vamos lá. A lâmpada significa o caminho, o ambiente, aquilo que nos remete a ter paz, o ambiente limpo. A cobra nos remete àquilo que iniciamos os nossos slides no contexto da história da enfermagem, ligado àquilo que é o misticismo, a magia, a alquimia, aquilo que marcou a trajetória da enfermagem. A cobra e a cruz significa o avanço tecnológico da ciência ao redor do mundo, onde está presente a enfermagem. Então agora quero mostrar uma sessão de fotos históricas acerca da vida da Florence. Vamos lá? Então nós já tínhamos comentado que a Florence foi um modelo, né, para a área da enfermagem, e o busto dela nessa primeira imagem tem no Museu de Londres, lá na Inglaterra, tem o busto dela, e ali ela pequenininha. Então, novamente, as fotos do contexto histórico da guerra, como eram os hospitais. Florence, então, estava ali presente com a sua lâmpada, lembrando que na época não tinha energia elétrica como hoje, era necessário estar cuidando dos pacientes, era um trabalho pesado, exaustivo, e precisava ter a lâmpada presente nas mãos. Aqui Florence. Aqui também as fotos de Florence, ao meio ela já idosa. Essa imagem é no país Inglaterra, na cidade de Londres. Tem um museu também na Itália que marca a história de Florence na área da enfermagem, que destaca-se a história que deu início na Guerra de Crimeia, aonde ela trabalhou exaustivamente, e aí então nesses países há a construção de hospital e museu, que marca então a trajetória de vida dela com todos os detalhes, tudo aquilo que está ligado a esse período histórico. E é interessante, um dia eu quero visitar. Então percebam, as camas é diferente, a roupa da época é diferente. Nossa, imagino que para as mulheres era muito difícil de aguentar, se era um dia de calores, muitas roupas. Então volto a destacar, essa era a lâmpada que usava-se naquela época para conseguir enxergar o que precisava ser feito no paciente. Então levava, caminhava-se entre as camas, conferindo os doentes, os curativos, as medicações, usava-se então esse instrumento, esse objeto. Isso hoje está nos museus ao redor do mundo que conta a história da enfermagem. E aonde a Florence morreu? Aonde? Vamos lá. Então, Mayfair é um bairro. Mayfair é um bairro em qual cidade? Na cidade de Londres, lá no Reino Unido. Então, onde ela faleceu. E aí, então, ela já era idosa, 92 anos, e tem uma estátua na cidade de Londres para homenagear Florence, que marcou essa trajetória do ensino superior da enfermagem. Então, hoje nós temos esse marco na história da nossa profissão.
Quero agradecer a professora Andréia, que esteve conosco em todo esse bimestre. Muito obrigado também à intérprete que fez a minha voz. Muito obrigado aos meninos do estúdio que estiveram nesse trabalho junto conosco. Eu fico emocionado poder fazer esse trabalho, mostrando a experiência e a vida de Florence. Mais uma vez, muito obrigada.